um grupo de seres que são uma evolução da humanidade, criados pelos Celestiais, ligados diretamente com o início dos tempos da Marvel. Chegou a hora de ler os quadrinhos dos Eternos. A ideia desse vídeo aqui é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de forma mais fácil os acontecimentos do grupo. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí. Nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. E algo que eu recomendo muito, até para você entender tudo melhor, tanto esse vídeo quanto a leitura em si, é assistir aos vídeos que eu já fiz aqui sobre a origem dos Celestiais e a origem dos Eternos. Para esses vídeos vai ter os links aqui na descrição. Mas se você já conhece tudo isso ou já assistiu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pro guia. Para começar, dessa vez, a indicação não é começar pelo começo, falando em ordem de lançamento, mas sim começar do começo da ordem cronológica das histórias. As revistas What If, chamadas aqui no Brasil de O que aconteceria se, traziam possibilidades do universo da Marvel em realidades alternativas, e isso era apresentado pelo Vigia, o Ato. Mas o Vigia é uma entidade cósmica que viu tudo desde milhões de anos atrás. Então, em algumas edições da revista What If, o Vigia contava essas histórias do início dos tempos do universo tradicional da Marvel, o universo 616. E muito disso se refere aos Eternos e aos Celestiais. Por isso, eu recomendo que as primeiras leituras sejam essas passagens das revistas What If, desde o número 23 até o número 28 de 1980. No número 23, por exemplo, a gente vê mais da primeira expedição dos Celestiais e da criação dos Eternos e dos Deviantes. Na edição 24 é visto um pouco mais sobre a ascensão dos Eternos com Cronos e a quebra com Uranus. Na edição 25, a criação da Unimente é mostrada e a separação de Zuras e de Alars é mais explorada, onde Zuras se mantém na Terra e Alars vai para Titã. E nas edições 26, 27 e 28 é visto o desenvolvimento de Uranus e a colonização de Titã. Tudo isso é basicamente a origem e a criação dessa mitologia de Eternos e de Celestiais, algo que eu mostrei aqui nos vídeos de origem desses dois grupos inclusive. E em 2019, todas essas edições separadas foram compiladas depois em um tipo de encadernado chamado Eternos Segredos do Universo Marvel. Com essa base, agora sim eu recomendo a primeira aparição dos Eternos e todas as suas histórias publicadas pelo rei dos quadrinhos Jack Kirby em 1976 com Os Eternos Volume 1. Aqui são 19 edições e um anual, onde a gente de fato conhece os personagens. As edições explicam quem são os Deviantes, os Eternos. Tem um bom desenvolvimento com os principais protagonistas como Ikaris, Makkari, Circe, Ajak, Zuras, Tena. E um bom desenvolvimento também do principal antagonista, o General Deviante Kro. Mas o grande destaque aqui são os Celestiais, porque aqui é o início da quarta expedição. O problema é que Jack Kirby não queria que os Eternos fizessem parte da cronologia do universo Marvel, mas a editora forçou a integração e o título foi cancelado na edição número 19, deixando a quarta expedição sem um final. Assim, a Marvel só retomou esse assunto em Thor Anual número 7 de 1978. Aqui o assunto é expandido para outros panteões, começando com os Asgardianos. Inclusive explicando um pouco sobre a terceira expedição de Celestiais e como Thor já tinha interagido há milhares de anos com eles e com os Eternos, mas isso foi apagado da sua mente. E agora, lembrando disso, ele descobre que o Celestial Arishem, o juiz, estava julgando a Terra na quarta expedição. Desse jeito, as histórias da série original de Jack Kirby sobre a quarta expedição continuam nas revistas do Thor de número 280
até o número 292, além do número 300 e 301. Tudo isso publicado entre 1979 e 1980 num arco imenso que pode ser chamado de Crepúsculo dos Deuses. O julgamento de Arishem, que deveria durar 50 anos, é antecipado pela interferência dos Eternos, dos Deviantes, dos humanos e agora dos deuses, liderados por Odin, que usa o poder dos panteões para enfrentar os Celestiais. E mesmo assim, é derrotado. Sendo que o planeta só é salvo pela interferência de Gaia, a própria Mãe Terra. Com isso, encerrando a quarta expedição. Mas o fim deixou Zuras considerado morto, e a mente dos humanos foi apagada sobre a existência dos Celestiais. Assim começa a segunda edição de revistas do grupo, chamada de Eternos Volume 2, de 1985. A série tem 12 edições e desenvolve vários outros Eternos, como Kingosunen e Phastos. E com a morte de Zuras, é a sua filha Athena quem assume o trono. Mas isso a deixa em vários conflitos, porque nessa época é desenvolvido o seu relacionamento amoroso com o general deviante Crow. E o grande inimigo aqui é o sacerdote deviante Gaur, que praticamente reúne energia equivalente à de um celestial, e os Eternos se unem para combatê-lo. Depois dessa ameaça e de todo esse desenvolvimento dos Eternos, o grupo nunca ganhou um grande destaque nos quadrinhos da Marvel, tendo mínimas aparições e tentativas de repaginação. Eternals, The Herald Factor, de 1991, talvez ainda seja interessante de se ler, porque desenvolve mais a relação de Tena e Crow, e apresenta até mesmo os seus filhos gêmeos. Mas, nesse período, sem muito sucesso para o grupo, a Marvel tentou diversificar com quadrinhos bem diferentes, como New Eternals, Apocalypse Now e Eternal, do selo Max, como se fosse uma releitura de um universo alternativo. Duas obras que eu não recomendo a leitura. O que eu recomendo então, depois do quadrinho de 1991, é a tentativa da Marvel em trazer de volta os Eternos para um novo público, numa nova abordagem na hoje aclamada série Eternos Volume 3 de 2006, escrita por Neil Gaiman. Aqui a gente tem a reapresentação de toda essa mitologia na cronologia da Marvel, colocando os Eternos até mesmo com os Vingadores, enfrentando deviantes e tendo problemas com o Eterno Duende, que acaba despertando Tiamat, o Celestial Sonhador, que estava preso nas profundezas de São Francisco. Essa série tem 7 edições, que na verdade só tem um encerramento na sequência, em Eternos Volume 4 de 2008. Aqui, toda a história com o Celestial Sonhador é mais desenvolvida, apresentando conceitos maiores ainda, como o vestíbulo e o fulcro. É uma série que durou 9 edições e que tentou aproximar ainda mais os Eternos com os personagens recorrentes da Marvel. O problema é que daí pra frente, o grupo meio que desapareceu dos quadrinhos da editora, e o seu maior ponto de destaque passa a ser só 10 anos depois, em 2018. O destaque na verdade vem para os Celestiais e para os recém-apresentados Vingadores pré-históricos. Então, juntando o quadrinho Marvel Legado com as 8 primeiras edições da série dos Vingadores de 2018, a gente tem o arco A Expedição Final. Aqui a gente descobre os detalhes sobre a primeira expedição, sobre a vinda do Celestial Progenitor, bilhões de anos antes inclusive, e o motivo para a criação da humanidade e dos Eternos. Com isso, os Eternos estão atualmente ganhando novas revistas com cada vez mais desenvolvimento. Primeiro com Eternos Volume 5 de 2021, no arco chamado Somente a Morte é Eterna, colocando até mesmo Thanos no meio dos assuntos dos Eternos da Terra. Isso dá sequência para a revista, ainda nem lançada aqui no Brasil, Eternals Thanos Rises, de 2021, que traz em mais detalhes a separação de Zuras e Alars e o nascimento de Thanos em Titã. E logo em seguida, também de 2021, vem a revista Eternals Celestia, que continua o desenvolvimento dos grupos de Eternos, dando destaque aqui agora principalmente para Ajak e Makkari.
as HQs atuais ainda estão sendo lançadas, principalmente com o destaque que os Eternos vêm recebendo dentro e fora dos quadrinhos. Então, no fim de tudo, eu recomendo também 3 leituras adicionais que podem ajudar ainda mais no entendimento geral. A primeira é Eternals Forever, de 2021, que basicamente faz uma retrospectiva, uma lembrança dos maiores acontecimentos dos Eternos até hoje. O segundo quadrinho é Thanos Rising, ou chamado aqui de A Ascensão de Thanos, de 2013. A história é focada no Titã Louco, mas mostra bastante do seu crescimento com os Eternos de Titã e serve muito bem como um complemento para a leitura de Thanos Rising, inclusive. E para fechar o guia, já que a história dos Eternos se mistura com a dos Celestiais e que se mistura com a própria história da Marvel, é bem legal colocar tudo isso em ordem lendo o quadrinho A História do Universo Marvel, de 2018. Seguindo esse guia, provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre os Eternos, e até mesmo sobre os Celestiais. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso das edições 29 e 30 do What If, que mostram como os Eternos ajudaram a mover Attilan dos Inumanos para o Himalaia. E as revistas Avengers 247 e 248, onde Eros, o Star Fox, que fazia parte dos Vingadores na época, explica sua relação com os Eternos. Os materiais que forem acessíveis eu vou deixar com link para compra aqui na descrição, mas infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.